Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre a relação do açúcar com o nosso humor, com a ansiedade, com depressão. Será que tem alguma relação direta? Será que tem alguma coisa que você possa fazer para tentar melhorar isso? Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram também, porque lá também todos os dias tem alguma novidade, algum vídeo diferente, algum post diferente daqui do canal para vocês e você vai gostar muito. Me segue lá também. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre essa relação do açúcar com a nossa saúde mental, com o nosso humor, com o nosso bem-estar. Como será que isso está relacionado? Os alimentos têm muito a ver com o nosso estado mental, né? Quando você está com fome, normalmente você pode ficar um pouco mais irritado, um pouco mais ansioso, um pouco mais estressado. E aí, quando você consome um alimento, vem aquela onda de bem-estar, e principalmente dependendo do que você consome, pode te dar picos de excitação, de bom humor muito altos. Então você acaba ficando um pouco que viciado nessa sensação. Tem alguns alimentos especificamente que podem causar mais essa sensação porque eles produzem alguns certos tipos de neurotransmissores que estão relacionados justamente ao prazer, à satisfação. Que mal comparando é quase como se você ficasse viciado nesse tipo de alimento. O açúcar está relacionado a isso, já tem algumas pesquisas científicas que inclusive falam que o açúcar é tão viciante para o nosso cérebro, para o nosso corpo, como a cocaína. Isso pode parecer uma loucura para muitas pessoas. Ai, Patrícia, você está comparando um alimento com uma droga que causa tão mal, destrói família, destrói vida. Mas não sou eu que estou comparando, é a ciência mesmo que fala que o açúcar tem a possibilidade de ativar algumas áreas do nosso cérebro da mesma forma que algumas drogas pesadas fazem. Então, claro que os efeitos para a saúde vão ser diferentes, obviamente, né? Não estou querendo falar isso exatamente, mas ele age de uma forma a deixar você querendo mais dele da mesma forma. Você cria uma certa abstinência, acaba sendo um pouco mais difícil para você abrir mão. Tem pessoa que fala, eu sou viciado em açúcar, e realmente algumas pessoas são muito viciadas. Você fala, vamos anotar aqui no diário, quantos dias você consegue ficar sem comer açúcar? São 5, são 7? No primeiro dia a pessoa já não consegue. Quando você vê ela comer uma bala, ela não consegue mesmo, é uma questão fisiológica dela. E o maior problema com relação a isso é que o açúcar hoje em dia está presente em praticamente tudo na indústria alimentícia, né? Não só nos alimentos doces, mas em molhos, até mesmo em carne, às vezes que você já compra pré-pronta, congelada, porque tem um molho que tem açúcar na composição, enfim, não só em alimentos doces. Então, o principal para você conseguir melhorar isso, um primeiro grande ponto para você conseguir melhorar essa questão de humor, de ansiedade, de estresse, de depressão, é você tentar cortar o açúcar da sua alimentação e cortar os industrializados, porque às vezes o açúcar está embutido ali com um nome diferente que você não consegue entender e você acaba consumindo da mesma forma e vai causar os mesmos efeitos. Além disso, tem alguns estudos que já conseguem ver uma relação entre o consumo de açúcar e maior incidência de depressão, principalmente na meia-idade. Então, as pessoas que estão na meia-idade e que começam a consumir mais doce, mais macarrão, mais pão branco, mais alimento refinado, que vai aumentar muito a quantidade de glicose no seu plasma, né? Vai deixar o açúcar muito disponível com índice glicêmico muito alto, podem ter uma maior chance de ter depressão. Mas o lado bom é que quando a pessoa muda a dieta justamente para alimentos integrais, mais folhosos, mais frutas naturais, alimentos ricos em fibra com índice glicêmico mais baixo, isso consegue ser revertido nesses casos. Então, a alimentação está muito relacionada com a saúde do nosso cérebro. Até tem um vídeo que é super legal, falando de uma história de uma senhora que tinha Alzheimer, que está relacionado com essa questão de saúde cerebral, neurológica, e como a alimentação conseguiu melhorar muito a saúde do cérebro dela. Eu vou deixar ele aqui na descrição para você, porque é super interessante. Tem dois dados que são super interessantes ainda com essa questão de açúcar e alteração no humor, na depressão, na ansiedade, que os homens são mais propensos a isso. Normalmente a gente tende a pensar que as mulheres, por questões hormonais, podem ser mais suscetíveis à depressão, mas nesse caso especificamente do consumo de açúcar, tem alguns estudos que falam que o homem pode ser mais sensível. Então, é um dado a se considerar. E outro dado é que não importa necessariamente a quantidade, sim a qualidade desse carboidrato que você consome. Então, mesmo pouca quantidade de açúcar, de bala, de doce, de sorvete, pode desencadear isso, porque é como se você
estivesse consumindo, né, aquele ingrediente que vai fazer você entrar naquele vício de novo. Então, mais ou menos é como se você tivesse tido uma recaída. Então, o principal mesmo é você conseguir fazer boas escolhas de carboidratos e tentar cortar o açúcar. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre quanto tempo você precisa para melhorar essa questão dos efeitos negativos do açúcar no seu corpo. Eu vou deixar ele aqui embaixo nos comentários. Tem um vídeo que fala especificamente sobre como tratar a compulsão dos doces. Também vou deixar ele aqui embaixo nos comentários. Mas eu quero terminar falando para você quais são os bons carboidratos para serem consumidos. Quais são esses carboidratos, afinal, de baixo índice glicêmico? Feijão de uma maneira geral, lentilha, grão de bico, batata doce, aveia, são ótimas fontes de carboidrato e podem e devem ser introduzidas na nossa alimentação. Quando a gente fala de não consumir carboidratos simples, a gente não pode achar que não consumir carboidratos de uma maneira geral, e sim consumir das melhores fontes mais saudáveis para você. Sempre privilegiar o alimento natural e evitar ao máximo possível o uso de industrializados. Inclusive, acabei de lembrar também que eu tenho um vídeo super legal explicando mais sobre índice glicêmico, com mais detalhes, sobre o que é índice glicêmico baixo, alto, como é que isso funciona. E vou deixar ele aqui para te ajudar também. Me conta aqui embaixo, você sente que consumir açúcar ou não consumir açúcar afeta o seu humor? De alguma forma você sente que tem um certo vício com relação ao açúcar? O que você faz para tentar controlar a ingestão? Eu vou adorar ver o seu comentário aqui. Dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.